Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre um tema cada vez mais relevante para a segurança rodoviária. Antes de começarmos, gostava de ter aqui a vossa colaboração para responderem aqui no chat se já tinham ouvido falar nestes sistemas EDRs antes deste evento. Isto para dar pistas aqui ao nosso orador que passa, entretanto, a apresentar. O nosso orador de hoje é alguém com uma vasta experiência no mundo da engenharia automóvel e com uma paixão clara por tudo o que envolve tecnologia e segurança rodoviária. É com grande prazer que apresentamos o professor Sérgio Santos, licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Politécnico de Leiria e com formação complementar no Instituto Superior Técnico, especialista em reconstituição de acidentes rodoviários, possui uma pós-graduação em Integridade Estrutural de Materiais Compósitos Avançados pela Universidade de Coimbra. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Engenharia Mecânica do Politécnico de Leiria, onde leciona disciplinas nas áreas de comportamento estrutural e dinâmica de veículos. Com uma carreira marcada pela inovação e investigação, foi diretor técnico na DECA Portugal Expertise, fundou a empresa Sermotive e é credenciado como técnico e analista de extração de dados digitais em veículos pela Eudartes. Com diversas publicações científicas, coautor de patentes e envolvido em projetos europeus, o professor Sérgio Santos traz-nos uma vasta experiência prática e académica para o tema do nosso webinar. Obrigado já pela sua colaboração para a partilha de conhecimentos sobre estes temas tão atuais e interessantes relacionados com a segurança rodoviária. Aos participantes, informo que no final teremos um tempo para perguntas e respostas, mas se durante o webinar tiverem algum tema a colocar, podem pôr no chat que no final o professor Sérgio Santos responderá. Passo então a palavra ao professor e mais uma vez muito obrigado. Ok, muito obrigado, Vasco, pela esta introdução. Eu vou passar já a partilha da apresentação que eu preparei para vos passar. Ora. Muito bem. Estas situações de apresentações online, precisamos ter sempre a certeza que todos nos estão a ouvir, que o som está ok. Eu espero que sim. Se alguém tiver com algum problema de som, por favor, coloque aí alguma mensagem para ver se tentamos resolver. Mas julgo que estará tudo mais ou menos apto. E se me permitirem, até para cumprirmos aqui o horário que está previsto para este webinar, eu diria que devemos avançar. E por isso, em primeiro lugar, quero, obviamente, agradecer à Glass Drive, na pessoa do engenheiro Vasco, que proporcionou aqui a minha presença e a possibilidade de eu partilhar aqui um assunto convosco, estes sistemas de EDR que os veículos hoje têm. Agradecer por isso, agradecer também a presença dos ouvintes que estão aqui, que obviamente não vamos ter a particularidade de nos conhecermos mais presencialmente, porque é online, mas obviamente que também deixo aqui a liberdade para, mesmo depois desta avaliação, se pretenderem ter mais alguma informação que não fique bem esclarecida hoje e que pretendo até aprofundar porque têm gosto ou interesse nesta matéria, por favor, aqui mais à frente depois vão aparecer os meus contactos de e-mail e poderão fazê-lo sem qualquer problema, ou então enviar para o engenheiro Vasco, depois me fará chegar e eu tentarei ajudar no máximo que for possível. Posto isto, fazer aqui um enquadramento ao tema que eu preparei para vos mostrar hoje. O tema, podemos dizer que é um tema recente, apesar de recente, é apenas porque se utiliza mais atualmente, mas não é um tema tecnologicamente tão recente, porque os veículos têm vindo ao longo dos anos já preparados com este sistema que nós chamamos EDR, apenas não tem vindo a ser utilizado por proibição, nomeadamente europeia. E por isso esta apresentação que eu vos vou fazer é à volta de um sistema que chamamos EDR. Na prática, eu não gosto de dar essa designação e estou sempre a contrariar quem a faz, que é chamar caixa negra. Os veículos não têm caixa negra, a caixa negra tem os aviões, onde se grava muitas informações, nomeadamente
aquilo que são planos de voo, comunicações em torre central e um conjunto de informações em que não existe isso nos veículos. Não se gravam as vozes dos participantes ou dos ocupantes dos veículos, nada disso. E por isso eu percebo que é fácil perceber caixa negra, porque é um registrador de dados, mas na prática é importante começar logo por perceber porque é que se chama EDR. Isto que eu vou apresentar, de facto, chama-se EDR, que é da sigla em inglês o Event Data Recorder, exatamente porque o sistema está preparado para gravar eventos. Eventos que nós normalmente classificamos como colisões, mas que obviamente que a forma de definir ou de filtrar o que é uma colisão pode ir mais além do que a tradicional colisão de acidente que nós conhecemos. E por isso isto é um gravador de eventos que vai gravar um conjunto de dados no veículo que depois podem ser acedidos mais tarde por um técnico. E é isso que eu vou mostrar. Para isso, só aqui um bocadinho de dados, obviamente, porque neste tema tão familiar e tão próximo de que eu tenho trabalhado, porque de facto ao longo de vários anos eu tenho andado à volta da dinâmica de veículo, da eletrónica, da reconstituição de acidentes e de facto tudo isto vem truncar, como eu vou-vos mostrar na apresentação a seguir, nos slides a seguir. De facto, estes sistemas de EDR foram criados com um propósito único e direto, auxiliar a interpretação da ocorrência de um acidente de viação. Obviamente que vão ver que isto ultrapassa em larga escala esse objetivo, mas o principal objetivo desta obrigatoriedade dos veículos terem um sistema que se chama EDR é exatamente esse, é ajudar na interpretação dos acidentes. E por isso, eu na minha apresentação preparei aqui um conjunto de pontos que têm a ver, nomeadamente, com a regulamentação, e é fácil perceber a importância da regulamentação. Porquê? Porque gravamos dados pessoais, dados que são necessariamente controlados, e por isso é necessária essa regulamentação, assim como se estes dados vão ser usados para estudar dinâmicas de veículos, ocorrências, nomeadamente de acidentes. De facto, eles têm que ser validados, têm que obedecer a uma regra de registro, a uma regra de grandeza, de unidade de medida, de resolução, para que haja possibilidade de comparar com outros sistemas. Neste enquadramento, obviamente, depois foi criada uma associação que se chama CEODARTS, vou falar aqui rapidamente delas, mas basicamente depois quero-vos mostrar o que é o EDR, o grande objetivo da sua criação, como funciona, como se acede, que dados é que se extraem. Trago aqui alguns exemplos de dados extraídos e como é que eles podem ser usados e como é que podem ser interpretados, que o veículo guardou. E depois, obviamente, vou assim muito rapidamente, vamos ver o tempo que temos, mas na prática mostrar-vos como é que esta filosofia que foi aberta em termos de registro de informação ou de memórias de registro de informação presentes no veículo, que conseguem registar mesmo em caso de acidente, como é que isto está a levar que a indústria automóvel está a trabalhar neste sentido e que sentidos está a levar esta gravação de dados nos próprios veículos, que é bastante interessante porque está a crescer a grande velocidade. Muito bem. Então, em primeiro lugar, um dos pontos que se aqui o PowerPoint quiser ajudar, não quer, mas eu vou voltar aqui. Um dos pontos que é extremamente importante é fazer este enquadramento regulamentar. Porquê? Porque há um regulamento regulamentar para este sistema EDR que, obviamente, nós temos que obedecer pelo enquadramento que temos na União Europeia, que é a regulamentação europeia, e essa regulamentação trouxe duas datas importantes. Passou a obrigar que os sistemas EDR estivessem presentes nos veículos ligeiros de passageiros e ligeiros comerciais, novas homologações a partir do dia 7 de julho de 2022, e a partir do dia 7 de julho de 2024, todas as novas matrículas, todos os novos veículos tinham, ou têm neste momento, que ter um sistema de gravação de dados a que chamamos EDR. Volto a frisar, estamos a falar de veículos ligeiros de passageiros e veículos ligeiros de mercadorias.
Para os veículos pesados existem datas já definidas, que são as novas homologações 7 de janeiro de 2026 e todas as novas matrículas 7 de janeiro de 2029. Não existem datas para os motociclos, mas posso-vos dizer, até porque já fizemos alguns trabalhos de extração de dados, embora não estando regulamentado, existem alguns construtores de motociclos que já estão a incorporar este sistema de gravação de dados, nomeadamente Honda, Yamaha, Kawasaki, são as 3 marcas que estão a ter nos seus modelos esta integração de um sistema de gravação de dados. Ora, a União Europeia veio fazer esta regulamentação, que eu convido, isto está disponível na net, eu não trouxe para aqui porque a informação de facto é muito detalhada, mas eu convido à consulta, que é o regulamento NES 160, onde foi definido quais as variáveis e que tipo de frequência de aquisição, que tipo de dados, que tipo de unidade de medida deve ser guardada quando é detectada a ocorrência do evento e qual é o tempo de registro desses dados. Isso é um regulamento, que é o regulamento NES 160, que define esta obrigatoriedade, mas agora aqui vem uma particularidade que eu vos queria transmitir e por isso este enquadramento legal é extremamente importante, tem a ver com o seguinte: esta regulamentação europeia, que é mais recente, de facto, surge na sequência de uma outra regulamentação, que é uma regulamentação dos Estados Unidos, em que já obrigava a que os veículos vendidos nos Estados Unidos, desde 2013, possuíssem este sistema de gravação de dados. Na Europa não era autorizado, ou seja, os veículos tinham o sistema, mas não era possível legalmente aceder a esta informação, exceto o próprio construtor, obviamente, mas existia já esta cedência para aceder a estes dados e obrigatoriedade, melhor dizendo, nos Estados Unidos desde 2013 para as entidades oficiais, para as entidades que investigam os acidentes, as autoridades, e por isso, obviamente, que os construtores de automóveis que são maioritariamente de cariz mundial, ao produzirem seus veículos, já o faziam também para a Europa, só não estava era disponível. E por isso, quando a Europa, neste momento, criou esta regulamentação para também na Europa os veículos fossem obrigados, o que passou a existir foi um efeito retroativo. Nós hoje conseguimos ter a possibilidade de recolher dados em veículos antes de 2022. Ou seja, eu diria que a maioria a partir de 2013 e mesmo alguns veículos antes de 2013, nomeadamente asiáticos, já andavam a fazer experiências. Ford, Toyota, muitas marcas que se assumiram com a necessidade de criar estes sistemas nos veículos já tinham mesmo antes de 2013. E por isso a data da regulamentação europeia está fixa, é conhecida, mas que não se pense que apenas a partir dessa data nós temos essa informação e que existe esse sistema apenas a partir dessa data. Não é verdade, nós temos este efeito retroativo que é muito positivo e com isso temos feito, de facto, aqui muita extração de veículos em acidentes envolvendo veículos em situações graves. Dizer que a União Europeia, à semelhança do que se fez nos Estados Unidos, os Estados Unidos, de facto, não só no contexto da extração de dados dos sistemas EDR, mas também até no contexto genérico de peritagem, tem regulamentação e credenciação dos peritos que podem fazer aceder e fazer as perícias. Na Europa nunca não existiu isso. No entanto, neste contexto de EDR, de extração de dados EDR, foi criada uma associação que eu também convido a sua consulta no website, que é o DARTS, em que ficou incumbida de duas missões. A primeira de fazer a formação e certificação para os técnicos estarem habilitados para se fazer esta extração e, adicionalmente, de fornecer os materiais, o hardware, o software, que aqui podemos ter hardware diferente por marca, modelo, cabos diferentes, isto aí não há uniformidade entre as marcas. Temos, obviamente, um grupo Bosch que consegue abranger um conjunto largo de marcas, mas depois temos Mercedes, Tesla, Kias, Mazdas fora deste contexto e temos que usar ferramentas próprias da marca em alguns casos. E por isso,
esta associação foi criada exatamente para fazer esta certificação que, depois, em cada país criou a sua representação e em Portugal é representada pela PT Darts, que obviamente foi assegurada pela Sermotiv. Aqui um pouco só para mostrar-vos aqui a distribuição e a organização, mas vamos passar aqui para a frente para aquilo que é, de facto, este sistema que é a parte mais interessante, diria eu, deste webinar. EDR. Eu gosto muito de começar por mostrar esta imagem porque eu tenho trabalhado no âmbito da reconstituição de acidentes há muitos anos e as primeiras coisas que faziam quando chegávamos junto dos veículos era pôr umas réguas, umas fitas métricas e medir uns danos e umas profundidades de danos, porque nós na física temos umas equações que conseguimos converter aquilo que é energia de formação em velocidade dissipada. Com isso, usando aí umas regras de manutenção da quantidade de movimento, nós conseguíamos, para uma colisão entre veículos, calcular a dinâmica estimada que tinha que ser, ou tinha que existir para que aqueles danos fossem produzidos. E, de facto, ainda vai acontecendo assim nos acidentes clássicos, não há outra volta a dar, temos que nos recorrer sempre às leis da física, que continuam a ser válidas e vão continuar a ser válidas, mas eu gosto de mostrar muito esta imagem porque atualmente eu diria que antes de começarmos a fazer qualquer tipo de desmontagem ou de medição de danos em veículos, quando queremos fazer uma peritagem, hoje é ligarmos um computador, hoje é recolhermos os dados e com esta obrigatoriedade dos veículos terem no sistema EDR, que tem particularidades que eu mais à frente vou dizer, de facto é mesmo importante que esta extração de dados seja feita por, obviamente, eventual penalidade de se perderem esses dados. Se não se fizerem, se não se adotarem os procedimentos necessários, eu a seguir vou-vos mostrar um bocadinho, de facto pode-se perder esta informação que é extremamente válida. E por isso eu gosto muito de mostrar esta imagem exatamente para dizer que atualmente estamos a mudar bastante na abordagem com que se fazem as perícias. O que é então este sistema EDR? Como funciona? Está regulamentado em termos de tanto regulamento europeu como regulamento americano, que um sistema EDR é um sistema que, a partir da desaceleração sofrida por um veículo, essa desaceleração é medida por um acelerómetro que, por norma, está colocado dentro de uma unidade de controle dos sistemas de airbag e pré-tensor, aquilo que nós chamamos o módulo dos airbags, e que, com base nessas acelerações, posso dizer que isso muda de fabricante para fabricante, mas andamos sempre à volta, muito próximo, entre os 2 e os 2.5 Gs de necessário para que o sistema identifique que ocorreu um evento qualquer. Esta desaceleração que eu acabei de referir é uma desaceleração que não é muito alta. Há situações de travagens agressivas que ela pode até ser atingida. E eu tenho feito extração de dados em que o veículo, de facto, não teve grande colisão, mas foi identificada esta desaceleração e o sistema registra na mesma. E o sistema está preparado para registar aquilo que são eventos. Eu vou dizer desta forma que será mais fácil. Sistemas ou eventos com deployment e eventos sem deployment. O que é que isto quer dizer? Que é eventos onde o sistema achou que era necessário ativar pré-tensores e airbags, porque a colisão é de facto mais violenta, e nos outros casos em que não houve necessidade nem de ativação de pré-tensor, nem de ativação de nenhum airbag, mas que chegou ao patamar dos 2.5 Gs, ele congelou os dados e gravou-os para mais tarde os podermos recolher na mesma. Porquê é que o sistema está assim? Porque ele tem uma forma de funcionar que, na prática, tem uma memória que tem vários passos de gravação de dados. Estes passos nós chamamos de eventos. O regulamento 160 e o regulamento americano obrigam um mínimo de 2 eventos por cada sistema. O EDR tem que ser capaz de ter a capacidade de gravar no mínimo 2 eventos. Posso-vos dizer que as marcas estão a ultrapassar isso. O grupo Volkswagen grava 6 eventos, o BMW grava 5, todas estão a ultrapassar, ou seja, todas estão a ter dimensão de memória capaz de gravar mais do que 2 eventos. Porquê que serve esta necessidade de gravar vários eventos? Porque eu posso ter acidentes com múltiplos impactos.
Ou seja, imagina o exemplo em que o veículo foi numa autoestrada, vai ao raio central, depois vai ao raio da direita, bate 3 ou 4 vezes e eu posso ter 2, 3 identificações de desaceleração. Para isto, o sistema considera 3 eventos e fazem parte do mesmo acidente. E o que é que acontece nesta circunstância? O que acontece é que o sistema está preparado, como eu tenho aqui no slide, para detectar aquilo que eu chamo de T0, está aqui o crash, detectar o evento, e como estava constantemente a mandar os dados para uma memória, no momento em que detecta o evento, congela os últimos 5 segundos. Estes últimos 5 segundos são os dados que o veículo estava a registar naquele momento, são vários tipos de dados, e aqui também há uma curiosidade muito, muito importante. Eu coloco aqui a laranja aquilo que é a regulamentação americana e a regulamentação europeia. Posso dizer que a regulamentação americana apenas obriga 5 variáveis de registro: a velocidade do veículo, pedal de travão, pedal de acelerador, rotação do motor e ângulo da direção. Em 2013 era esta a obrigação, ou seja, nos últimos 5 segundos, antes da detecção do evento, o sistema EDR tinha que gravar se o condutor virou para a direita, virou para a esquerda, se pôs o pé no travão, se pôs o pé no acelerador e a que velocidade é que vinha e qual a rotação é que o motor tinha. A União Europeia, que demorou mais tempo a regulamentou agora em 2022, como eu vos apresentei, impôs neste regulamento, que eu aconselho a visitarem, quem tiver interesse, obviamente, impôs 35 variáveis. Ou seja, passámos de 5 para 35, e também vos posso dizer que em casos mais recentes em que fiz extração de dados, os construtores estão a ultrapassar este requisito mínimo de gravação de dados em larga escala. Estão a gravar muita informação sempre que o evento é detectado. E o sistema funciona assim, ou seja, o EDR é uma memória que está constantemente a receber os dados e sempre que há um evento, 5 segundos antes da detecção desse evento, são congelados e guardados para mais tarde serem acedidos. E existe um segundo evento e ele volta a congelar esses últimos 5 segundos antes desse segundo evento. Se, por exemplo, os 2 eventos forem do mesmo acidente, como é o caso que eu referi há pouco, bateu à esquerda e depois foi bater à direita, em que o primeiro evento e o segundo evento são desfasados de 2 segundos. Na prática, vamos ter um filme de dados que não são 5 segundos, mas de 7, porque há uma sobreposição entre os 2 eventos. Vamos ter que somar toda esta cronologia de eventos e fazer, de facto, o mapa de toda a informação. Esta informação é guardada numa memória, já vos vou explicar porque é que é na unidade dos airbags, mas depois esta informação é guardada numa linguagem que se chama hexadecimal, que é preciso extrair, é preciso usar aqui um interface, o CDR é o Crash Data Retrieval, é o hardware que se tem que utilizar. O perito faz esta extração de dados e depois produz um relatório de análise de todos estes dados que, num contexto global, podem pensar assim, que é os resultados são virados absolutamente para a definição e a descrição da dinâmica, mas a partir do momento que temos dados, pedal do acelerador, pedal de travão, ângulo de direção, nós vamos conseguir perceber o comportamento do condutor antes da ocorrência do acidente. Ora, como é que isto funciona em termos de tempo e dados? Já vimos. Em termos de tecnologia, ora, o veículo é composto por um conjunto de muitos sistemas eletrónicos. Primeiro ponto, porquê é que se decide, ou porquê é que os construtores decidiram, a maioria, temos aqui algumas exceções, mas a maioria decidiu colocar na unidade dos airbags esta memória, a que chamamos o EDR, onde vai ficar armazenada esta informação. Porquê esta decisão? Por uma razão muito simples. Porque é a única unidade de comando eletrónica que nós temos no veículo que tem absoluta necessidade de funcionar antes da colisão e durante a colisão. Ou seja, nós sabemos que quando, num caso de acidente, o veículo tem que identificar o tipo de colisão, se é frontal, se é lateral, e com isso decidir se ativa o pré-tensor do condutor, todos os pré-tensores, o airbag frontal, o airbag lateral, o airbag cortina. Ou seja, durante a colisão,
ela está a acontecer, tem que se medir a desaceleração e tem que se decidir. E por isso esta unidade tem uma coisa que as outras não têm. Nós, eletronicamente, chamamos de condensadores, eu pus ali duas setinhas a vermelho. Na prática, são mini baterias que conseguem manter uma alimentação deste módulo durante o percurso da colisão. E é exatamente por causa disto que esta unidade era aquela que melhor permitia garantir a gravação dos dados mesmo durante a ocorrência da colisão. E como é que grava estes dados? Bem, esta unidade está ligada à rede de comunicações do veículo, rede GAN, que é a rede protocolo de comunicação que existe entre os vários sistemas eletrónicos, e toda essa informação que há pouco eu referi, pedal de travão, pedal de acelerador, velocidade do veículo, está a chegar por via desta rede CAN a esta unidade que depois vai registrar esta informação. Aqui há uma limitação que tem a ver com a frequência dos dados. A frequência de registro dos dados é meio segundo, ou seja, nos 5 segundos antes do evento ele grava 10 pontos, ou seja, 2 a cada segundo. Posso dizer que há fabricantes que já estão a melhorar. Temos a BMW, os modelos mais recentes, a ter uma frequência de 10 Hz, ou seja, 10 pontos por segundo. A Tesla igual, ou seja, os fabricantes estão a conseguir aumentar a frequência da gravação destes dados. E então é nesta unidade que a maior parte dos casos grava a informação. E existe apenas algumas exceções, que era o que eu estava a dizer há pouco, em que sistemas em que têm sistemas de segurança passiva para peões, em que tem os capões ativos e tem um sistema de airbags exterior ao habitáculo do veículo, tem uma segunda unidade de comando que não é a mesma que faz o comando de todos os sistemas. E por isso são pequenas exceções, mas a maioria, de facto, dos construtores é nesta unidade que incorpora este EDR, que é esta memória que grava os dados. Como eu vos mostro aqui na figura, de facto, todos estes dados vêm dos vários sítios. Por exemplo, eu vou-vos só dar este ponto, porque isto tem a ver com a interpretação dos dados e nós não vamos ter tempo para, de alguma maneira, abordar tudo isto, mas vou-vos falar daquilo que é um dos pontos essenciais, que é a velocidade. Nós, quando vamos extrair esta informação, recolhemos a informação e, normalmente, o que nos perguntam logo é: que velocidade é que o carro ia quando teve acidente? É aquelas perguntas que toda a gente gosta de ter respondido. Ora bem, há que pensar de onde é que vem a velocidade. A velocidade que é guardada é a velocidade que nós vemos no painel de instrumentos. A velocidade que nós vemos no painel de instrumentos é a velocidade que é determinada pelo sistema ABS. Ora, e essa velocidade que é determinada pelo sistema ABS e que depois é indicada no painel de instrumentos está regulamentada para ter uma relação com a velocidade real. Há uma norma que define que a velocidade que nós vemos no painel de instrumentos deve ser, no mínimo, igual à real, no máximo igual à real mais 10% mais 4 km/h. Ou seja, isto é uma formulazinha. A velocidade que nós vemos no painel de instrumentos é sempre superior à velocidade real que vamos. Acho que todos nós temos esta percepção. Nós fazemos aqui o desconto aí para outros motivos, dos radares e por aí fora. E, de facto, esse desconto existe porque há, de facto, uma regra, uma diretiva europeia que define que a velocidade que o condutor está a ver pode ser igual à real, no mínimo, mas no máximo pode ir até 10% mais 4 km/h acima da real que ele leva. Obviamente que os veículos cada vez mais são mais precisos, não podem nunca mostrar mais do que a velocidade real. E por isso é preciso, para além de fazermos a extração de dados desta memória que é o DR, precisamos saber onde é que ela está a beber os dados, porque se eventualmente quisermos aplicar algum desvio, algum erro, precisamos perceber o que é que regulamenta essa variação. E por isso, de facto, o sistema EDR tem, na prática, esta ligação direta ao módulo dos airbags. Como é que é feita a extração? A extração de dados é feita por duas vias. A mais simples e a mais completa, ou mais complexa, diria eu, não é uma questão de ser completa, que são iguais em termos de dados, mas, obviamente, se nós tivermos a estrutura do veículo, nomeadamente a rede elétrica do veículo funcionar, e se a conseguimos utilizar, podemos usar o protocolo de comunicação OBD, que a maioria das oficinas usa para sistemas de diagnóstico, podemos usar para fazer esta extração de dados. Ora, eu chamo sempre a esta atenção porque, na prática, isto é aquilo que nunca acontece. Porque se o veículo está acidentado,
se o veículo foi sujeito a um evento, então o melhor é nunca o ligar, e então agora entramos na era dos veículos elétricos, então é melhor é de facto não ligar ao veículo. O melhor é mesmo fazer a desmontagem do módulo e ligar diretamente ao módulo, porque podemos extrair exatamente a mesma informação fazendo a extração do módulo dos airbags. E por isso há duas vias de fazer esta extração. Por via OBD, ficha OBD, que os veículos têm para protocolos de diagnóstico e manutenção, mas na prática estamos a falar que o veículo está em condições de funcionamento normal. Se estamos a ler dados que foram gravados porque ocorreu um evento, então temos que supor que o veículo não tem condições de funcionamento e por isso temos que aceder mecanicamente e retirar o módulo do veículo. Ora, aqui entramos numa era muito interessante que tem a ver com a era digital. Eu chamo isto de era digital porque no contexto da perícia deixamos de ter uma perícia mecânica e passamos a ter aquilo que é a perícia digital. Isto passa quase como se estivéssemos aqui a fazer uma perícia em um telemóvel. Porque na prática, para garantirmos que os dados que tiramos são dados digitais, existe aqui um protocolo, aqui eu resumi aqui um pouco as fases, um pouco para também não amassar muito, mas na prática há aqui um protocolo de recolha de prova digital, onde nós temos que garantir a preservação. E para garantir a preservação, já que não é um elemento mecânico, é um elemento digital, temos que fazer aqui umas operações, temos que clonar o fecheiro hexadecimal que está na unidade, temos que o retirar para outro sítio, normalmente para o nosso computador. É aí que vamos abrir o fecheiro para deixarmos intacto o que está dentro do módulo, para mais tarde, quem quiser fazer uma contraprova, uma nova leitura, ele estar exatamente igual ao que estava no veículo, e por isso é de facto aqui um contexto que muda. Não é propriamente agora um protocolo de peritagem mecânica, mas sim de uma peritagem digital e que nos obriga aqui a fazer esta recolha. Devo dizer que esta recolha tem muitos pormenores. Vou-vos só dar dois. Um primeiro, que vos acabei de dizer, que tem a ver com a garantia que temos que dar que, ao recolhermos o fecheiro do módulo, não estamos a perturbá-lo, temos que preservar a prova e por isso temos que fazer um clone ao fecheiro que lá está e depois só nesse fecheiro clonado é que vamos abri-lo e vamos extrair os dados. Mas uma segunda situação tem a ver com o seguinte, que é, há pouco mostrei-vos ali uma imagem de um módulo que é o módulo dos airbags, que é o escolhido para ter este sistema de armazenamento de dados, que é o EDR. Porquê? Porque ele tem sistemas de autoalimentação, tem aqueles pequenos condensadores que conseguem alimentá-lo mesmo quando nós retiramos o circuito de baixa tensão do veículo. O que é que isto significa? Significa que quando nós estamos num processo de desmontagem, temos aqui um protocolo para manusear e desmontar este módulo. Porque reparem, agora vou brincar um bocadinho com a situação, imagina que eu ponho-me a desmontar este módulo um bocadinho com martelo e escopa e tentar ali arrancar um módulo mesmo que ele não queira sair. De repente, se calhar eu estou a introduzir leituras de hipotéticas colisões, de desacelerações, que depois ele vai gravar aqueles dados por cima de outros que eram importantes. E por isso, de facto, isto é muito importante e por isso eu fazer aqui esta abordagem da recolha da prova digital. Vamos agora àquilo que retiramos. Vamos ao essencial. Depois de retirar os dados, obviamente nós convertemos isto para aquilo que nós entendemos. O hexadecimal é uma estrutura de dados que ninguém entende de uma forma genérica. Obviamente temos que converter isto para dados gráficos, velocidades, rotações, dados do veículo. E é isso que nós obtemos. Obtemos dois grupos de dados. Obtemos os dados que representam o que o carro fez nos últimos 5 segundos antes do evento e depois temos um outro grupo de dados que são guardados nos 300 milissegundos após o evento. Tem dois significados diferentes e são separados, porque é que eles não são contínuos. Porque os 5 segundos antes são os dados que vêm do sistema da linha CAN. Ele está a ir buscá-los aos outros sistemas do veículo. Quando a colisão acontece, por norma, há uma quebra da alimentação desses dados, porque o veículo pode destruir, mas o veículo, obviamente, o módulo que tem um acelerómetro, o módulo dos airbags tem um acelerómetro, continua a funcionar, tem os condensadores que o alimentam, e vai continuar a medir desaceleração. Com essa desaceleração no tempo, ele vai nos dizer
qual foi a variação de velocidade que sofreu. Chamamos isso de ΔV. Ou seja, nós conseguimos saber qual foi a variação entre o início e o fim da colisão. Vamos imaginar, nós nos 5 segundos sabemos que o evento começou quando o veículo ia a 100 km/h. Depois, durante a colisão, como ele se deformou, eu vou conseguir perceber qual foi a variação de velocidade que ele sofreu nessa colisão. Se o ΔV for 50, significa que ele iniciou a colisão a 100 e saiu da colisão a 50. Ainda se foi projetar mais uns metros para a frente. E por isso eu tenho estes 2 grupos de informação guardados que é possível tratar. Vamos então aqui ver aqui mais um outro exemplo onde o que é que isto traz de tão valioso? Não sei se quem está a assistir de alguma maneira tem participado ou estado próximo de análise de um contexto de dinâmica de acidentes e de alguns pressupostos que nós às vezes fazemos sobre aquilo que é o nosso comportamento enquanto condutores. E há uma prática comum de assumir que nós, obviamente depois há aqui uma dependência da idade e de outros fatores, mas na prática há aqui há um propósito que nós assumimos que é um ser humano, por norma, tem de tempo de reação 1 segundo. É muito hábito assumirmos isso. E, de facto, isso tem história, tem algumas publicações científicas que vêm mostrando que, de facto, os tempos de reação, em média, podem se aproximar de tudo isso, mas uma coisa é nós assumirmos um tempo de reação que achamos que aconteceu, outra coisa é quando nós temos os dados dos 5 segundos, conseguimos saber exatamente quando é que o condutor de facto reagiu àquela ocorrência. Este exemplo que aqui está, que é uma tabela, isto é um exemplo só para vos mostrar aqui um raciocínio de interpretação, na prática só para vos mostrar o seguinte. Ora, se eu olhar para o tempo, que é ali a minha primeira coluna, o time, obviamente começa do 0 para trás. Porquê? Porque ele gravou o tempo anterior ao evento. O evento ocorre nos 0 segundos e ele congelou os dados que tinha estado a receber nos últimos 5 segundos. Ora, nós conseguimos olhar logo para a segunda coluna e ver, bem, temos aqui a velocidade. E conseguimos perceber que a velocidade tem que ir variando, até que há aqui um ponto que é o pico máximo, depois foi descendo até o momento de impacto e podemos ver que no momento do impacto ele tinha 77 km/h. Ok, uma resposta podemos dar, 77 km/h era a velocidade que tinha no momento do impacto. Conseguimos perceber aqui pela posição do pedal do acelerador que na prática ele vinha aqui em aceleração e a determinado momento tirou o pé do acelerador. O que é que nos salta logo aqui à perspectiva quando fazemos esta análise? Bem, se aconteceu um acidente, se ele tirou o pé do acelerador, tirou o pé do acelerador para pôr no travão. Na prática, era esse o raciocínio que nós faríamos. Mas se nós formos olhar para a coluna do travão, que está aqui em cima, que é o Service Brake Activation, nós vamos ver off, 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 o que significa que ele nunca pôs o pé no travão. Há aqui uma diferença, já agora me permitam explicar, que é, nós no pedal do acelerador temos percentagem, porque a gestão do motor precisa saber exatamente a posição do pedal do acelerador. No caso do travão, nós temos o on-off, é aquele trigger que faz o acendimento das luzes de stop. E conseguimos ver que ele não pôs o pé no travão. Mas reparem o que é que aconteceu na outra variável. Se eu for aqui ao steering input, que é o ângulo da direção, reparem que quando ele tirou o pé do acelerador, ele, na prática, decidiu reagir ao acidente de forma diferente. Ou seja, em vez de travar, de facto decidiu desviar-se. Obviamente, se o acidente acabou por acontecer é porque ele não foi feliz, não foi feliz na manobra, mas na prática nós aqui conseguimos perceber o que é que de facto aconteceu. Isto é só para vos mostrar que nós conseguimos perceber que tipo de atitude tem o condutor e conseguimos perceber que a atitude foi tomada 2 segundos antes. E quando nós projetamos estes 2 segundos em metros do local do acidente, com os vestígios, com todo o croquis do acidente, de facto conseguimos ter aqui um filme do acidente. Só para vos mostrar este raciocínio numa tabela simples, que guarda aqui estes 5 segundos antes da colisão. Um raciocínio simples, muitos outros podiam-se tirar, mas este é mais evidente. Obviamente, nós com tudo isto, depois podemos fazer coisas, diria que, muito interessantes. Conseguimos
tendo o local, este é o local de acidente, um dos exemplos digitalizado a 3D, onde na prática utilizou-se aqui uma nuvem de pontos para fazer digitalização. Foi projetado, é um acidente, houve a participação das autoridades em que fez, de facto, o croquis típico que faz as medições e que nós projetamos essas medições num croquis 3D do local do acidente real e podemos, obviamente, colocar os veículos nas medidas dadas pelas autoridades e depois, a partir daí, extraídos os dados, podemos fazer o vídeo do acidente. E é para este fundamento que esta gravação de dados nos veículos nos permite traduzir em termos de demonstração daquilo que é a discussão e a forma como o acidente aconteceu. Mas eu disse há pouco, e agora vou mostrar-vos aqui alguns exemplos, é que os dados vão muito para além de uma simples dinâmica do acidente. Nós conseguimos, de facto, tirar aqui muitos exemplos, muitas outras informações. Aqui é mais um, que a imagem não está com total clareza, mas o que dá para perceber, o que eu queria aqui mostrar, aquilo que eu queria mostrar era que isto é um acidente em um veículo que faz uma viragem para a esquerda e depois é embatido por um motociclo que vem de frente. E aqui o que se pretende saber é em que momento, em que instante é que o condutor do veículo ligeiro começou a virar para a esquerda, em que instante é que começou a desacelerar e a baixar a velocidade, em que instante é que pôs o pé no travão em função da velocidade, obviamente, do outro veículo, que era o motociclo. E aqui nós conseguimos ter, no mapa do local do acidente, todos os momentos, nos vários instantes de tempo, onde é que o condutor fez cada uma das tarefas, e só conseguimos ter a certeza de tudo o que aqui está se tivermos os dados gravados pelo EDR. Obviamente que o EDR, para além da dinâmica, traz muitas outras coisas. Eu vou-vos mostrar agora aqui alguns exemplos de outras informações para além da dinâmica. Primeiro, o sistema grava eventos, e por isso é que se chama Event Data Record. Grava eventos, o que significa que podemos ter vários eventos gravados. Posso-vos dizer, e é um exemplo que eu tenho no slide seguinte, que é do Grupo Vaga. O Grupo Vaga grava tem 6 memórias, 6 espaços para eventos, o que significa que se eu tiver 6 eventos, mesmo espaçados no tempo, aquelas memórias estão sempre disponíveis para estar preenchidas. Mas mais do que isso, tem um contador de eventos. Um carro que tenha 20 acidentes, mas a memória só tem 6, eu de facto só vou poder ter acesso aos últimos 6. Mas ele tem um contador, ele vai-me dizer que já vai no evento 20, mas eu só consegui ter acesso aos últimos 6 eventos. E por isso é sempre preciso, nós, quando fazemos a extração, identificar qual é o evento, se aquele evento é do caso em que estamos a estudar e se os outros fazem parte ou não, ou se já são anteriores. Para isso, temos aqui várias formas de o fazer. Um deles chama-se Ignition Cycle. Ele diz-nos qual era o número, tem um contador de ignições, o número de utilizações do veículo. Sempre que nós damos a chave do veículo, ele conta uma vez. O que significa que, se o acidente teve vários eventos, não se pressupõe que o condutor liga e desliga a chave entre os eventos. E por isso, os eventos vão estar dentro do mesmo Ignition Cycle. É uma das formas de nós vermos. Outra das coisas é, para que é que serve também o Ignition Cycle? Por exemplo, temos um acidente em que aconteceu hoje. O carro ficou destruído, fomos lá, fizemos a extração. E quando fizemos a extração, o Ignition Cycle era 20.000. Mas a seguir, quando vamos ver os dados do evento, ele diz, bem, mas o Ignition Cycle, no momento da detecção do evento, era 10.000. O que é que nós vamos perceber? O que nós vamos perceber é que há aqui qualquer coisa que tem que ser tratado, porque na prática nós estamos a tirar dados de algo que já aconteceu há muito tempo e não foi naquele momento em que nos estão a dizer que aconteceu. E por isso estes dados também servem para isso. Também podemos ver aqui condições de se o cinto está colocado, do condutor, do passageiro, se o airbag ativou, se não ativou, em que circunstâncias é que ativou, quanto tempo depois do evento. Tudo isso fica registado. E por isso, para além da dinâmica, nós conseguimos perceber o funcionamento dos sistemas de segurança passiva e a sua utilização.
Posso-vos dizer que é mais um outro exemplo, que aqui, mais uma vez, isto vai para além do regulamento 160, nem todas as marcas fazem isso, mas algumas, principalmente Audi, Volkswagen, BMW também já têm, várias marcas registram associado ao evento a data, hora e quilómetros. Ou seja, algumas só fazem o rastreio pelo Ignition Cycle, muitas outras fazem o bloqueio desta informação associando-lhe a data, hora e os quilómetros que o veículo tinha no momento da detecção. Por exemplo, eu tenho aqui vários eventos, o 8, 7, 6, 5. Se nós olharmos para a data, o 8 aconteceu 4 de 8 de 2023, o 7 aconteceu 4 de 8 de 2023, então faz parte do mesmo. Estes últimos dois eventos fazem parte do mesmo. Se eu for ao 6, já tenho aqui outra data que é 10 de 9 de 2022. E se eu for ao 5, a data ainda é outra, 22 de 12 de 2021. E por isso, eu nunca posso assumir que todos estes eventos fazem parte, ou todos estes dados fazem parte daquele acidente. Não, eu consigo perceber que na prática não é verdade fazerem todos parte porque eu tenho data hora. Obviamente nós também conseguimos chegar à mesma conclusão se olhássemos para o Ignition Cycle. Se olharmos cá para cima, o Ignition Cycle é de evento, ou seja, 53.606, e aqui o 7 também é 53.606. Quando vemos cá para baixo, não é 52.699. Por isso não foi no mesmo ciclo de ignição, foi noutra altura. Mas é sempre bom termos data, hora e quilómetros, e algumas marcas estão a fazer esta associação, mesmo não sendo obrigatório. Volto a referir isto, é que não assumam que todas as marcas gravam esta informação. Não, ela não é obrigatória, data, hora e quilómetros, não é obrigatória, mas alguns construtores estão a fazer esta gravação associada a cada evento. Mostrar-vos porque é que serve a gravação de mais do que um evento. Isto é apenas um grafismo para vos mostrar um veículo pode bater mais do que uma vez, então nós vamos ter a velocidade em cada evento e podemos ter dados sobrepostos, de facto, entre vários eventos. E por isso, o mínimo são 2 eventos, mas mais uma vez temos encontrado muito mais a ultrapassar os 2 eventos. O BMW vai em 5, o Grupo VAG vai em 6, e acho que para aquilo que me parece da evolução, que tem sido muito rápida, vamos obviamente aumentar cada vez mais o número de eventos que as memórias são capazes de guardar no histórico do veículo. Ora, mostrar-vos aqui um exemplo. Um exemplo em que, na prática, é um exemplo que tem uma demonstração de como é que um acidente aconteceu e que, de facto, às vezes temos uma percepção da forma como os acidentes acontecem que, quando olhamos para os dados, ficamos com outro. Na prática, quando olhamos para um vídeo, ficamos com uma percepção, porque pode estar com uma velocidade mais rápida, então em câmaras de videovigilância isso acontece muito, que é para não terem a gravação de muitos dados. Em alguns casos, nós temos a sensação que as coisas acontecem mais rápido, mais lento, ou a distância era maior ou menor, e um vídeo que aconteceu o acidente, em que nós conseguimos ver isto muito rápido, ficamos com uma percepção que tudo ocorre muito rápido, mas na prática isto não é propriamente aquilo que reflete a forma como acontece o acidente, por muito que nós tenhamos câmeras. Se olharmos para os dados, e agora já foi os dados tratados daquele vídeo, nós conseguimos ver, por exemplo, que a detecção do impacto ocorreu, está aqui nos 10 segundos. Existe aqui, isto são os dados aglomerados numa forma de gráfico, em que nós conseguimos perceber que, de facto, há aqui as variáveis principais: a primeira, a velocidade; a segunda, o ângulo de direção; o terceiro, o acelerador; o quarto, travões; o último, a distância ao impacto; e, por fim, a rotação do motor. E conseguimos ver que a ativação dos travões ocorre aqui em menos 2 segundos. Ou seja, nós nunca no vídeo conseguimos ter a real sensação daquilo que foi a percepção do condutor e a sua reação a um acidente.
E, por isso, estes dados, embora numéricos, cada vez mais usa-se o vídeo, mas os resultados numéricos são aqueles que dizem objetivamente o que é que aconteceu. Isto é mais um exemplo para vos mostrar. E as marcas têm vindo, obviamente, na sequência destas memórias de gravação de dados, para isto é mais uma vez o exemplo, ou seja, aqueles 2 segundos de distância entre o impacto e o início da reação, na prática refletem que há aqui um distanciamento entre o momento do impacto e o momento da reação de 76 metros. Conseguimos ver isso no vídeo? Não conseguimos ver facilmente. Temos estes dados, conseguimos chegar a esses resultados. Ora, estes dispositivos de gravação têm vindo a fazer com que as marcas tenham evoluído tecnologicamente desta gravação. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo, que é da Kia. A Mercedes está a fazer igual, a Tesla já faz há algum tempo, em que passámos aqui para o domínio da utilização dos sistemas do veículo para fazer gravação de dados, obviamente para o caso de acidente, mas pode não ser só para o caso de acidente. Vou-vos mostrar aqui, isto obviamente é um vídeo comercial e que de alguma maneira apenas... Por aqui um bocadinho mais baixo, ilustra um pouco aquilo que, por exemplo, uma das marcas está a fazer. Como abriu-se um pouco aqui a era de ter memórias que gravam dados e ficam armazenados para mais tarde termos acesso, os dados EDR, falamos sempre de dados analíticos, mas os veículos hoje em dia têm um conjunto de câmaras, seja câmaras para a frente no contexto de segurança na condução ou condução autónoma, muito associado ao ADAS, sejam câmaras de estacionamento. E o que é que os construtores hoje estão a fazer? O que estão a fazer é usar esta lógica do EDR para permitir que o próprio condutor ou o proprietário do veículo use essas câmaras para fazer uma gravação de dados quando ocorrerem eventos. Onde lhe permite dizer se quer gravar só as câmaras para a frente, gravar só as câmaras de trás, câmaras laterais, se quer gravar apenas em caso de acidente, se quer gravar em contínuo e fazer tudo isso. Ou seja, este é o exemplo de um fabricante, a Mercedes nos modelos EQS tem exatamente o mesmo sistema, os Tesla foram um bocadinho pioneiros nesta circunstância, no entanto não davam ao condutor a possibilidade de gravar para uma pena. Agora desde 2020 todos os modelos passaram a ter no porta-luvas ou na consola central uma slot para uma pendrive para o condutor ficar com os vídeos numa pendrive, e assim já não é a Tesla, tem que ceder. Mas na prática isto é uma estrutura de funcionamento muito similar àquilo que foi o EDR, que nasceu, obviamente regulamentado na União Europeia em 2022, mas nos Estados Unidos há muitos anos atrás, que é um sistema de memória de gravação de dados para termos essa informação. E por isso, de facto, existe nos construtores cada vez mais uma evolução para guardar dados para as várias situações que ocorrem nos veículos e que mais tarde nós podemos recolher e fazer a análise no âmbito do que for necessário. Obviamente, aqui falamos de um caso de acidente, mas pode ser para outras circunstâncias. Eu aqui espero ter um bocadinho explicado um bocadinho o que é o EDR, a funcionalidade, os objetivos, algumas coisas que se conseguem obter, e agora deixava um bocadinho para as questões que eu não consegui explicar bem e que tenham surgido pelo meio, e estou cá para isso. Obrigado, professor. Olha, muito obrigado por esta partilha deste conhecimento. Realmente, a tecnologia, a prevenção rodoviária está a evoluir muito com todos estes dados, que vai permitir nitidamente uma melhoria na segurança rodoviária. E aproveitava, enquanto reforço junto dos participantes, se quiserem fazer perguntas podem fazer no chat, mas aproveitava para fazer uma relacionada um bocado com o nosso negócio, que é das câmaras do ADAS e também da condução autónoma. Como é que aqui os EDRs fazem esta... certeza que fazem esta ligação, não é? Esta conexão, não é? Sim, a pergunta é extremamente interessante e pertinente. Há aqui uma salvaguarda que eu tenho que dizer de início, que é a atual regulamentação do EDR não pressupõe a inclusão das
filmagens, seja vídeo, seja imagens, captadas por um outro sistema. Ou seja, não há ainda obrigatoriedade de um sistema EDR gravar essa informação por vídeo ou por imagem. O que significa, não havendo essa obrigatoriedade, não está definido o formato, a resolução, a quantidade temporal, isso não está definido. Agora, é verdade, e por isso a pergunta é extremamente pertinente, é que os construtores já estão, antes da regulamentação, julgo eu que no futuro será alinhada, mas antes disso os construtores já estão a utilizar os equipamentos que instalaram para outro efeito, obviamente no contexto de sistemas de apoio à condução, para fazer esta gravação também em memória da captura pelos sistemas do ADAS. O que é que isso significa? Significa que a responsabilidade da manutenção, do ajuste do sistema ADAS, provavelmente pode vir a ser chamado no futuro para vir dizer se aqueles dados têm erro, se têm desvio e se estão a ser bem gravados. Isso vai ser um grande desafio. Sim, com certeza. Muito bem. Eu não sei se algum dos participantes tem perguntas que queira fazer. Temos aqui o do Carlos Guerreiro. Ou não sei se o professor está a ver. Hoje, nas colisões com disparo de airbags, é muito comum recuperar as ECUs e, por vezes, até utilizar as ECUs de outras viaturas. Pelo que nos informou, essa reparação de uma análise de dados pode dar dados errados. Não. Eu vou só esclarecer. A pergunta também é muito importante. E eu referi uma coisa que é... nós entramos naquilo que é o contexto da prova digital. E para quem tem um bocadinho de conhecimento da área jurídica, que é muito fácil de pôr em causa uma prova digital, e por isso é que há pressupostos, procedimentos para tratar a prova digital. O EDR, por ser uma memória digital, tem alguns contornos desta natureza. É preciso garantir a prova, é preciso preservar, é preciso criar um clone, por aí fora. O que significa que, quando nós vamos aceder ao módulo, se ele já tiver sido perturbado, podemos ter perdido a informação. Eu tenho exemplos de casos em que, mesmo sem a intenção, sempre que o módulo dos airbags sofre uma atualização de software, por exemplo, pelo equipamento de diagnóstico, ou seja, o veículo sofreu um embate, mas o embate não era muito severo, provavelmente até é só um pré-tensor, foi substituído o pré-tensor, e hoje em dia, sempre que se substitui um componente de segurança passiva, por exemplo, um pré-tensor, há necessidade de fazer uma atualização de software usando os sistemas de diagnóstico. Esta circunstância pode não deturpar ou alterar, mas pode apagar a memória que existe no EDR. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Esta memória é fisicamente fixa, mas pode ser apagada. Ou seja, quando formos tentar aceder, se tiver existido intervenções desta natureza, como eu referi, deste exemplo, podemos já não ter acesso a esta informação. Isto é um dos pontos. Outro dos pontos tem a ver que, se o veículo for sujeito a operações de reparação, como eu referi há pouco, esta unidade tem, de alguma maneira, uma autoalimentação. Se nós formos fazer operações de reparação e manusear o veículo de forma menos adequada, podemos perturbar os dados, não alterando o que lá está, mas gravando por cima, porque só temos um limite de 2 até 6 memórias. Se eu for gravando vários eventos, eu posso chegar a uma altura que já não tenho espaço e apago aqueles que eram interessantes. E por isso, sim, sempre que existir um acidente, esta recuperação da informação deve ser feita o mais rápido possível. Eu não sei se consegui responder. Eu vejo aqui alguém que diz é como um reset. Sim, apagar os dados é quase como fazer um reset. Ou seja, eu faço uma atualização do software, ele de facto vai-me àquele alojamento de memória e vai-me pôr tudo a zeros a informação. Ou seja, na prática, em linguagem hexadecimal, não sei se existe aqui alguém mais na área de eletrónica, são chamados FFs. Ou seja, eu vou àquela zona de memória e ponho tudo a FFs e apago. Isso é o que faz uma atualização de software. Mas isso, para acontecer,
alguém já autorizou, isto já passou por várias etapas, acho eu. Muito bem, professor. Estamos aqui a aproximar-nos do final do tempo, mas estamos sempre disponíveis. A Maria Goretti, que pergunta, na prática, se tivermos um cliente a quem nos poderemos dirigir, analista de dados de acidentes, para efetuar a extração de dados, especialmente para a investigação de sinistros rodoviários, para a forma de produção de sinistro? Sim, eu tenho feito isso, ou seja, eu tenho trabalhado muito, que é a base maior de trabalho que tenho feito é para o âmbito das autoridades, GNR e PSP, nos acidentes complexos. Começámos com fizemos o primeiro em 2021, dezembro de 2021, já estamos em 2025 e tem sido uma prática cada vez mais comum por os elementos da investigação das autoridades fazer-se a extração de dados nos veículos que têm EDR. Nós ainda temos um parque de automóvel com uma idade bastante elevada, mas temos muitos exemplos feitos em que fazemos a extração de dados e por isso, dependendo do contexto, poderão falar comigo e eu posso-vos dar ajuda nesse sentido, se é esse o âmbito da pergunta. Fica à disponibilidade, não é sério, professor Sérgio? E eu faço só aqui um reparo que isto também é uma das exigências, obviamente nós sabemos que depois isto do contexto da eletrónica e ultrapassa às vezes aquilo que é o espaço regulamentar, mas e depois poderão consultar até a associação, a Eurodarts, e se forem até ao site português, que é PT Darts, na prática temos um princípio que é a extração de dados tem que ser autorizada. Isto são dados pertencentes ao proprietário do veículo e, por isso, o acesso a essa informação, nós temos até uma minuta com isso, em que o proprietário dá-nos acesso ou então temos que ir com a autorização do Ministério Público. Como eu disse há pouco, a maioria dos casos que tenho feito é no âmbito do Ministério Público, por isso temos sempre autorização judicial nesse sentido, mas é sempre preciso ter este cuidado que, de facto, há um acesso a dados que são da pertença do proprietário e, por isso, é sempre preciso ter essa autorização. Muito bem. Não sei se Maria agora te diz que sim, é esse o âmbito da pergunta, não sei se ficou esclarecida, mas eu vejo aqui uma pergunta, já agora estou a olhar aqui para a conversa. E, alguém diz aqui até de um acidente que não corresponde ao ECU, que não é... É uma pergunta inicial do Carlos Guerreiro, que depois dividiu em duas, para entrar em duas mensagens, está bem? Mas eu esta parte não respondi. Nós, quando retiramos o fecheiro, temos o número de série da unidade dos airbags e temos o VIN do veículo. Ou seja, o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é, das duas, uma. Ou encontrarmos o VIN de um outro veículo e a unidade funciona na mesma, não foi atualizada em termos de VIN, ou então podemos chegar à conclusão que aquela unidade tem dados que de facto são de outro veículo. Porque esses dois elementos são guardados no fecheiro. O VIN do veículo e o número de série da unidade de comando, dos airbags. Muito bem. Aguardamos mais um pouco, se houver alguma pergunta. Eu penso que não sei se estás a ler. Os particulares empresas podem pedir o serviço? Vai divulgar os contactos? O seu contacto do Sérgio Santos? Podem pedir. Eu aqui diria que é mais fácil ir ao website e tirar, mas eu posso pôr aqui, provavelmente, se permitir, até ponho aqui o site onde tem a maior parte do conteúdo que eu tive aqui a transmitir. Este é um dos sites. E depois aqui tem os contactos. Podem mandar a mensagem, podem mandar o e-mail. E depois, obviamente, em função daquilo que for a solicitação, podemos conduzir os trabalhos ou propor alguma entidade para o fazer. Mas se for extração de dados, estamos habilitados para o efeito. Muito bem. Então, vamos aguardar mais um pouco, se houver mais algumas perguntas. E aproveito também... vamos então terminar. Sérgio, muito obrigado pelos esclarecimentos, está bem? E obrigado a todos os participantes, espero que a ação tenha sido útil
para mim particularmente foi, e acho que para todos terá sido. Muito obrigado ao professor Sérgio ok. e uma boa tarde a todos. Obrigado a Boa todos tarde. e boa continuação.